Olá, amigos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 920, os Espíritos colocaram que não é possível gozar da felicidade completa na Terra, já que a vida aqui nos foi dada como prova ou expiação. Está conosco hoje Irvênia Prada, que é da cidade de São Paulo, palestrante, escritora espírita, membro da Associação Médico Espírita do Brasil, de São Paulo e também internacional. Ela vai nos falar sobre a felicidade. Após a nossa entrevista, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Irvênia, é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje. Obrigada, Ivone, obrigada pela oportunidade. É com muita alegria que eu volto a Maringá, volto aqui ao programa, para a gente realizar mais uma tarefa na seara do nosso Mestre Jesus. Irvênia, com tantas notícias sobre conflitos, terrorismo, refugiados, é possível a vivência de uma felicidade plena aqui na Terra, no nosso planeta? Então, Ivone, eu lembro o que você acabou de dizer, a questão 920 do Livro dos Espíritos de Kardec. Kardec faz uma pergunta bem parecida com essa, e os espíritos respondem, não, de fato uma felicidade completa aqui no nosso plano, ela não é possível, porque cada espírito que reencarna aqui tem provas, tem expiações, tem dificuldades, né, tem reajustes, mas a resposta completa, o ensinamento dizendo assim, mas cada ser humano pode diminuir o seu nível de sofrimento e acabar sendo feliz o quanto pode aqui na Terra, né? Então essa é uma tarefa importante para a gente assumir, né? Fazer das nossas dificuldades, às vezes, impulso para a gente buscar formas de buscar uma certa felicidade aqui no nosso planeta Terra. E a felicidade relativa que nós podemos ter aqui na Terra é condicionada à condição evolutiva em que se encontra o nosso planeta? Com certeza, né? No Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo da classificação da categoria dos mundos habitados. Então lá vem, primeiro, mundos primitivos, a Terra já passou por esse período, quando as primeiras encarnações dos espíritos humanos vieram acontecer aqui, né? Então a gente morava nas cavernas, tinha aquela vida bem primitiva. Depois, o segundo nível dos mundos habitados, planeta de provas e expiações, é o nível do nosso planeta. Depois, planeta de regeneração, depois mundos felizes e finalmente mundos divinos ou celestes, que é habitado pelos espíritos perfeitos, pelos espíritos puros. Ora, o nosso planeta, Ivone, só está no segundo nível. Nós temos ainda uma longa trajetória pela frente. Então, o que nós fizemos até agora, nesses 3,2 milhões de anos, desde os mundos primitivos até agora, do ponto de vista evolutivo, é até muito pouco, né? Então, nós temos sim que aprender a trabalhar com todas as dificuldades e com isso nós vamos buscando um nível de felicidade cada vez maior. E nós podemos dizer ou pensar que existe uma medida comum de felicidade para todas as pessoas? Ah, tem. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Você percebeu cada coisa que a gente pensa, Kardec já perguntou antes, já né? pensou, né? Então, essa pergunta, os Espíritos respondem assim, essa resposta é maravilhosa. Os Espíritos respondem assim, sim, existe uma medida comum de felicidade para todos os homens. Do ponto de vista da vida material, a posse do necessário. Ivone, quem de nós tem só o necessário? E a pergunta ainda completa, do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então você veja bem o nosso, como é que se diz, a receita de bolo para a nossa felicidade, né? Do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a consciência tranquila
e a fé no futuro. Não é tão bonito isso? Isso dá para a gente fazer uma Nossa, reflexão nem muito diga, profunda, muito, né? muito, Muito né? profunda. É. E em que medida a nossa consciência tem a ver com a conquista da felicidade? Agora, a consciência. Olha, a própria resposta da questão 922, ela já está fazendo um link entre moral e consciência, quando ela diz: do ponto de vista moral, a conquista da felicidade depende da consciência tranquila e da fé no futuro. Então, ela já está fazendo um link entre moral e consciência. Eu fui atrás disso, Ivone, quando eu estudei o assunto. Então, eu encontrei o seguinte, porque eu fiquei muito preocupada em conceituar moral, né? Porque algumas pessoas dizem assim: mas moral tem a ver com o tempo. Agora é assim, mas antigamente era de outra maneira. Outras pessoas podem dizer: mas a moral tem a ver com geografia. Por exemplo, aqui no Ocidente é casamento monogâmico. Tem países no Oriente que o casamento é poligâmico. Não, eu fui atrás e achei questão 629 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta, é a distinção entre o bem e o mal, que permite ao homem ter a consciência de fazer o bem e para o bem de todos. Então, a moral evangélica, a moral no contexto espírita, significa só isso, ou tudo isso: fazer o bem e para o bem de todos. Ou seja, a nossa consciência desperta, quando ela estiver totalmente despertada, ela vai estar motivada para fazer o bem e para o bem de todos. Então, na 922 já existe esse link entre moral e consciência. Olha que beleza. Beleza, né? E a consciência vai despertando aos poucos. É verdade. Né? Os espíritos nos esclareceram, né, pela questão 922 de O Livro dos Espíritos, que para a nossa vida moral é necessário a consciência tranquila. Isso. E a fé no futuro, fé no futuro. Né? A que exatamente se refere quando ele diz a fé no futuro? Olha, Ivone, é outra coisa, é outro aprendizado que a doutrina espírita nos traz. Porque a gente, de modo geral, tem um conceito equivocado de fé. Por exemplo, numa dificuldade, quando a gente fala assim: doutor Bezerra, me ajuda, por favor. Então, você tem fé que o doutor Bezerra vai te ajudar? Não. A gente tem desejo, a gente tem esperança, porque vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, está escrito assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É também a consciência das prodigiosas faculdades que traz em seu íntimo e que deve fazer desenvolver pela sua vontade ativa. Olha, isso não tem nada a ver com esperança e com desejo. Fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. Todos nós sabemos, nós sentimos no nosso íntimo que a nossa trajetória evolutiva é para a luz, para a iluminação, não é? Isso que é a verdadeira fé. Olha que beleza. E isso está registrado na consciência, Está, né? registrado, porque nós temos isso inato na nossa consciência, no nosso psiquismo, dessa trajetória para frente, não é? E para em busca da luz. Isso é uma beleza. Efrênia, e alguns aspectos da nossa vida no cotidiano, como, por exemplo, a fortuna, o poder, a saúde ou mesmo a juventude, são fatores essenciais para a felicidade? Pois é, isso a gente vai encontrar, Ivone, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 20. Então, lá está dito que tudo isso que você falou, até a juventude em flor, o poder, a fama, a riqueza, tudo isso não é fator de felicidade, necessariamente é fator de felicidade, né? Por quê? As coisas são equivocadas. Às vezes, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muita fama, até muito jovens, acabam partindo para situações como suicídio, como depressão, porque apesar de ter tudo isso, não estão satisfeitos. Quer dizer, a busca do espírito dessa criatura, ela está em outro sentido, ela está vazia, né? Há poucos dias eu assisti uma palestra do Dr. Sérgio Lopes, lá de Pelotas, que é psiquiatra, e ele falava disso, desse vazio existencial. A pessoa, ela se suplementa de tanta coisa material, mas ela deixa de buscar aquilo que realmente o espírito dela precisa, que é essa fé.
o sentimento inato da sua destinação futura. Então ele fica com aquele vazio que tenta às vezes preencher de maneira equivocada, né? Mas não são fatores de felicidade, não necessariamente. Então, a conquista da nossa felicidade depende de algum tipo de progresso pessoal? Completamente. Já na questão 920, foi a primeira que nós citamos, né? Quando os espíritos dizem, aqui você não vai ser feliz completamente, mas o homem pode amainar os seus males e ser tão feliz quanto se pode. Ou seja, ele está dizendo que a gente pode ter, através da nossa vontade ativa, do nosso impulso, do nosso esforço, buscar amenizar os nossos sofrimentos e conseguir níveis de felicidade compatíveis até com o nosso planeta. Mas a gente tem níveis de felicidade que pode conseguir. Então, Ivone, no Céu e Inferno, capítulo 3 de Kardec, no item 6, está dito assim: a conquista da nossa felicidade depende do progresso intelectual e do progresso moral que cada ser é capaz de fazer. Ou seja, nós já vamos tendo um caminho de busca da nossa felicidade, né? Então, buscar o progresso intelectual, que é feito através da lei do trabalho, conforme essa questão nos oferece o esclarecimento, e o progresso moral através da lei da sociedade, através do convívio. Porque no próprio Evangelho está dito assim, aquele indivíduo que se isola e que não convive com outras pessoas, não tem oportunidade de praticar a caridade. E no Evangelho já não está dito, fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, é no contato com semelhantes, é no contato com vizinhos, com amigos, com familiares, é que a gente vai tendo oportunidade de fazer o bem e o bem para todos, de praticar a caridade no seu sentido mais amplo. Então, os dois progressos que nós temos que tratar em busca da felicidade é o progresso intelectual e o progresso moral. E de que maneira o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Já que nós sabemos que há pessoas muito intelectualizadas, né, que revelam em suas atitudes um baixo padrão de moralidade. Como associar, né, o intelectual com o moral? Olha, Ivone, você tratou de uma coisa que a gente tem visto assim demais, né? Especialmente o meio universitário, o meio intelectualizado, ele é um meio muito propício para a vaidade, para o orgulho, para a soberba, né? Sim. Então a pessoa acaba falseando nessa busca intelectual com o link com a moral, né? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec, o progresso intelectual avança sempre, o ser humano tem uma facilidade muito grande para avançar no progresso intelectual. Mas esse progresso intelectual não vai em busca do progresso moral porque os empecilhos são o orgulho e o egoísmo, não é? Então, na medida em que ele usa essa bagagem intelectual para se autopromover, para se autovalorizar, para subir de posto e se sentir melhor que os outros, ele abdica dessa postura moral que é fazer o bem e para o bem de todos. Porque todo conhecimento, a rigor, ele deveria ser distribuído em forma de bem-estar, não só para ele, como para todas as pessoas às quais esse conhecimento vai servir, né? E às vezes não, esse conhecimento reverte só para a fama do indivíduo, para ele se sentir superior, para ele buscar mais degraus na carreira e assim por diante, né? É uma pena, né? É uma pena, Ivone, que isso aconteça. Irfênia, já que existe essa dificuldade, né, do progresso intelectual promover o moral, haveria uma outra maneira de promover esse progresso moral? Olha, Ivone, eu pensei nisso durante muito tempo, eu fiquei com isso enroscado durante muito tempo. Até que faz aí alguns poucos meses, talvez um pouco mais de um ano, eu estava em Jabuticabal, onde mora uma das minhas filhas, lá no interior do estado de São Paulo, e eu assisti uma palestra de uma psicóloga espírita de Ribeirão Preto. O nome dela, se eu estou bem lembrada, é Célia Jorge, doutora Célia Jorge.
Ela foi fazendo a palestra e, num determinado momento, ela tocou nesse assunto e eu fiquei bem esperta. Então, ela disse assim, que esse link entre o progresso intelectual e o progresso moral tem que ter uma vivência, Aí ela citou exemplos. Vamos supor que o indivíduo tenha dificuldade em perdoar, mas ele já tem o conhecimento intelectual, ele já ouviu palestras, ele já leu livros de autoajuda dizendo: é bom perdoar não só para o outro que você perdoa, mas principalmente para você. Quer dizer, ele já tem esse conhecimento lá. Bom, mas ele não quer perdoar. Por quê? Por orgulho, por egoísmo, não é? Bom, acontece que então a vida vai lhe colocar em situações de vivência da necessidade do perdão. O que vai acontecer com esse indivíduo, então? Ela perguntou para a plateia. Muitos responderam, acho que até a minha própria filha que disse. Esse indivíduo vai ser colocado frente à injustiça, à situação de ingratidão, à situação de dificuldade de relacionamento com outras pessoas que ele favoreceu. Então, ele vai ter que usar aquela bagagem cultural dele, que ele vai fazer uma reflexão em cima, e ele vai usar isso para o exercício do perdão. Então, Ivone, é necessário que ele tenha esse conhecimento antes, para que quando ele for colocado na situação, ele então metabolize esse conhecimento e ele exercite o perdão. Então ela falou, o link que vai existir entre o progresso intelectual e o progresso moral, favorecendo o progresso moral, é a vivência das situações. Isso foi tão interessante porque no final do ano passado eu estava em Maceió, num congresso lá, e eu assisti uma palestra do Dr. Alberto Almeida, do nosso querido Dr. Alberto Almeida, né? E ele falou que essa vivência que permite o link do progresso intelectual com moral pode ser feita através da mediunidade. Sabe como? Vamos supor que esse indivíduo que tem dificuldade para perdoar, ele dê passividade a um espírito que também tenha dificuldade de perdoar. Quando o espírito vem falando todas aquelas coisas por intermédio dele e tal, e houve a doutrinação, e os espíritos amigos estão ajudando através de vibrações, o psiquismo dele também está ouvindo, e ele vai metabolizar isso. Então, na vivência do processo mediúnico, pode ser que ele se dê conta que realmente ele precisa perdoar. Então, essa vivência pode se fazer não só no nosso cotidiano, mas pode se fazer também através do fenômeno mediúnico. Olha que coisa mais bonita, né? Muito bonito isso. Exatamente, é a mediunidade auxiliando, né? É a mediunidade. Ou seja, os dois são doutrinados, o médium e o espírito. Nossa, maravilhoso, né? Isso. Muito Mas, bonito. Irvênia, como que a doutrina espírita pode nos ajudar na conquista da felicidade? E no que isso implica em nosso autoconhecimento? Ivone, vamos voltar à questão 922. Quando Kardec pergunta se existe uma medida de felicidade para todos os homens. Então a gente lembra, para a vida moral aposto necessário, para a vida material aposto necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ora, a fé no futuro, qual é o conceito que está no Evangelho? É o sentimento inato no homem da sua destinação futura. E a consciência das potencialidades que ele tem no seu íntimo e que vai fazer desenvolver pela sua vontade ativa. Ou seja, o indivíduo tem no seu psiquismo, no íntimo do seu psiquismo, a noção das potencialidades dele, né? Então eu me lembro, por exemplo, eu saí de uma cidade muito pequena, eu era muito tímida, muito inibida, fui para São Paulo na faculdade estudar na Universidade de São Paulo, que era a mais famosa da ocasião, né? Bom, eu me achava assim tão pequena perante o contexto, aí foi indo, eu sempre fui muito estudiosa, eu fui indo, falei, puxa, mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, quer dizer, eu fui descobrindo algumas coisas que eu mesmo sabia que eu tinha, sabia, entre aspas, mas não me dava conta conscientemente, né? Você foi se descobrindo. Fui me descobrindo, então, à medida que a nossa consciência vai despertando, e pela nossa vontade ativa, a gente vai descobrindo as nossas potencialidades. Então, o conhecer a si mesmo tem a ver com busca da felicidade, porque faz com que você vá reconhecendo no seu íntimo os seus potenciais e vá desenvolvendo, né? E também, Ivone, só de falar de consciência, o Espiritismo não liberta as consciências de todas as nossas amarras, né?
Então, o Espiritismo tem uma grande contribuição nos ajudando a buscar a felicidade que nos é possível aqui no planeta Terra, tanto através da consciência quanto na nossa busca das nossas potencialidades. Nos esclarecendo. Claro, né? nem diga. Nos ensinando. É verdade. Virgínia, muito obrigada Eu por que você agradeço. estar aqui conosco, né? Eu que agradeço. Teremos palestras com você e queremos lembrar também dos livros da sua autoria, né? A Alma dos Animais, Sei. que nós temos aqui, né? A Questão Espiritual dos Animais também. Esses e o Cérebro Triuno. Esse aqui. Desculpa, Ivone, esses 2 livros dos animais, eles foram reeditados em edição revisada e ampliada agora o ano passado. Certo. E esse aqui, o Cérebro Triuno, ele foi realizado em parceria com o Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes, lá do Sul, e então ele está sendo traduzido lá nos Estados Unidos para o inglês. Nós gravamos agora no começo do ano 5 DVDs de 50 minutos cada um sobre o cérebro, e esse material vai ser lançado no Medinesp, né? Certo. E eu acabo de escrever um livro também, está no Prelo, vai ser lançado lá no Medinesp, em Teresina, em junho, que vai se chamar Espiritismo, a razão como método, a mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Que bom, então, é tudo isso aí. Que bom que você traz para nós todo esse resultado das suas pesquisas, do seu estudo. Muito obrigada. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, viu, Ivone? Um grande abraço aí para os espectadores. Certo. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Lembramos que ainda teremos a mensagem do Momento Espírita e lhes desejamos muita paz. O que é mais belo? A natureza ou as construções humanas? O que nos causa mais admiração? A incrível variedade das cores, dos matizes da natureza, ou a engenhosidade humana que parece se superar a qualquer tempo? A natureza morre e retorna inigualável. Quando a neve tudo cobre, deixando somente se vislumbrar o imenso tapete branco, pensa-se que tudo está morto. Contudo, basta a primavera iniciar seu passeio habitual para que o verde da grama e dos pastos cubra as estradas, os morros, as montanhas. E os brotos despontam abundantes em toda parte, anunciando o ressurgir de uma nova e extraordinária estação. O homem constrói muita coisa ruim, mas ele refaz de forma ainda mais arrojada. Muitas de suas construções atravessam os tempos, sinalizando que desde o início de sua estada em nosso planeta, sua mente idealizou coisas grandiosas. Olha-se a natureza, e quanto mais se observa, mais cresce nossa admiração por esse celeste escultor, que trabalha seu cinzel nas rochas vigorosas que apontam para os céus, tanto quanto naquelas formações que se escondem na intimidade das cavernas ou no seio dos mares. Admiramos as formas curvilíneas das pedras. Extasiamo-nos ante as alturas das montanhas que parecem tocar as nuvens. Embriagamo-nos de sinfonias, ouvindo o cantar da fonte, o sussurrar dos pequenos filetes nascentes, o estrondo das grandes quedas d'água. Sentamo-nos na relva umedecida pelo orvalho da manhã e descobrimos nas pétalas de uma minúscula flor um pequeno diamante que brilha aos primeiros raios do sol que se espreguiça lentamente. Beleza, cor, música. A natureza é pródiga em suas manifestações. E observando algumas espécies da flora, parece-nos descobrir Deus a pintar arabescos nas delicadas pétalas, ou como um cabeleireiro esmerar-se em cachos, coques, alisamentos. Quanto mais olhamos, mais nos encantamos. E se na noite salpicada de estrelas ficamos a mirar para o alto, reconhecemos a grande colcha bordada de luz a envolver a terra em cálido manto. É como se Deus, qual Pai amoroso, nos cobrisse de forma delicada, a fim de que lhe sintamos o amor enquanto nos preparamos para fechar os olhos físicos,
e pelas vias do sono visitarmos as paisagens espirituais. E, se assim nos encantamos com a prodigalidade divina, que dizer das criações humanas que a cada dia ultrapassam o que se possa imaginar em engenhosidade? Quando se vêem pontes vencendo abismos, quando se contemplam construções que parecem escalar os céus, quando se observa o arrojo do homem no anseio de vencer a enfermidade, reverenciamos mais uma vez a grandiosidade divina. Como Pai amoroso e bom, dotou os seus filhos de sua própria essência. Por isso, o homem não tem limites para sua imaginação, para sua criatividade, para a manifestação grandiosa de si mesmo. Filho de artista extraordinário, não poderia ser diferente. E se Deus coloca brilho nas estrelas, o homem ilumina a terra com as suas luzes. E enquanto Deus prossegue a criar mundos e mundos, neste universo em expansão em que nos movemos, o homem incansável sonha em vencer as distâncias e alcançar as estrelas. O que será mais belo do que reconhecer que Deus é amor infinito e dotou os seus filhos da própria essência de sua criatividade?